E aí pessoal, tudo bom? A gente vai fazer a análise aqui de dois contos do livro Sagarana de Guimarães Rosa. São eles O Burrinho Pedrez e Minha Gente. A gente vai analisar o enredo, o tema e as características do universo de Guimarães Rosa presentes em cada conto. Inicialmente sobre o conto O Burrinho Pedrez, sua história se passa na fazenda da Tampa do Major Saulo. Em um dia de chuva, os vaqueiros da fazenda se preparavam para sair ao sertão em uma viagem para transportar os bois a uma cidade próxima. Isso preocupava o Major Saulo, já que o mau tempo poderia dificultar a viagem. Nessa fazenda havia um burro, chamado Sete de Ouro. Um burro velho, pequeno e fraco, que por azar do destino foi escolhido para a viagem. Vale ressaltar que seu nome faz referência ao jogo truco, em que a manilha mais fraca é a de ouros. Durante a viagem, os vaqueiros, para se distraírem, resolvem contar histórias de vaqueiros, como por exemplo sobre o boi Calundu. Nesse meio tempo, a chuva piora, e no momento em que chegam no córrego da Fome, apesar de a chuva haver passado já, o córrego está cheio, a travessia era perigosa. Porém, mesmo assim, todos conseguiram passar sem muitos problemas. Enquanto isso, havia um clima tenso entre Badu e Silvino, os dois personagens, já que Badu se envolvera com a namorada de Silvino. Chegando no povoado, os vaqueiros deixaram os animais descansando enquanto eles passeavam e se divertiam nos bares da região. Na hora de ir embora, cada um pegou sua montaria e por último vinha Badu, que estava bêbado, e ficou com o burrinho, sendo motivo de deboche por parte do povoado. Após algum tempo caminhando, o grupo deparou-se com o córrego da Fome transbordando. Por isso deixaram o burrinho na frente, já que burro não entra em lugar que não consegue sair. Sete de Ouro prosseguiu e todos os outros o seguiram. Até que ocorre uma tragédia, em que os únicos sobreviventes são o burro, Badu e Francolin agarrados na cauda do animal. O conto trata dos temas da experiência da velhice, já que o velho burro experiente se orienta melhor que os cavalos de montaria. Além disso, os personagens são transformados em animais para questionar a sapiência dos homens. Também tem temas de superação e progresso, que são utilizados no conto, já que a personagem principal, o Burrinho Pedrez, mesmo sendo fraco e velho, supera e consegue passar pelos obstáculos. No decorrer do conto, esses problemas aparecem, como por exemplo a travessia pelo rio cheio no caminho da cidade. Nesse conto aparecem várias situações em que são empregados ritmos e alterações, que são características do universo de Guimarães Rosa. Como por exemplo no seguinte trecho: boi bem bravo, bate baixo, bota baba, boi berrando. Dança doido, dá de duro, dá de dentro, dá direito. Vai, vem, volta, vem na vara, vai, não volta, vai varando. Onde há uma sequência do mesmo som produzido pelas letras B, D e V, respectivamente. Os neologismos característicos de Guimarães Rosa são utilizados nas personagens dos vaqueiros jagunço no interior de Minas Gerais, como em outros contos. Na recriação de falas e conversações são utilizados os termos regionais, que dão características regionalistas ao conto, uma marca muito presente nas obras de Guimarães. Também nas falas da personagem são utilizados métodos de criação de palavras como neologismos, como por exemplo, em Josias foi o mais desfeliz, porque foi jogado para tudo quanto era lado. No exemplo, foi criada a palavra desfeliz através de uma derivação prefixal, o des com o radical feliz. O nome das personagens pode fazer referência a um tema presente no conto ou uma característica do próprio personagem. No caso, por exemplo, o nome do burrinho Pedrez se refere, que é sete de ouros, em que, como eu já mencionei antes, ouros é a manilha mais fraca do truco, querendo dizer que o burrinho é fraco. Outra característica presente é o confronto de opostos entre o rural e o urbano, respectivamente, da fazenda da Tampa e a vila em que os vaqueiros festejam. Outra característica do Guimarães é o maniqueísmo, e ele é possível de ser observado entre o burrinho e os vaqueiros, que representam respectivamente o bem e o mal. Fica evidente no final do conto, em que os vaqueiros pretendiam usar o burro para averiguar se a travessia do córrego da Fome, que estava cheio, era segura. Porém, o único a conseguir atravessar o córrego foi Sete de Ouros, que ainda salvou Badu e Francolin, enquanto os outros vaqueiros montados em seus cavalos de montaria pereceram. Redenção e transformações de personagens. A mudança evidente é no próprio animal. Seu nome em si já indica que ele passará por mudanças. Além do significado que eu já mencionei, o nome pode ser interpretado de outra forma, na qual 7 indica a magia de um número considerado místico, e ouro simboliza força, superação. Assim como no começo da história, o burrinho é considerado fraco, representado pelo primeiro significado, logo se torna forte, um herói, representando o segundo significado. A presença do universo místico no conto O Burrinho Pedrez
é vigorado nas passagens que são narradas mini-contos sobre o universo fictício de travessias do sertão. Sobre o conto Minha Gente, o enredo se inicia com o narrador Santana e o José Malvino, seu amigo, andando a cavalo pelo sertão de Minas Gerais, falando sobre os mais diversos temas, principalmente política, até que, num ponto do conto, eles chegam em uma fazenda. No decorrer do trajeto, o narrador descreve a natureza também, porque ele é apaixonado por ela, e 2 dias após chegarem à fazenda, o narrador percebe algumas mudanças, principalmente no seu tio Emílio, que aparenta estar rejuvenescido, transfigurado. Logo após, o narrador descobre que essa mudança se deve ao fato de que seu tio se envolveu na política, em todas as horas do dia. Na fazenda, o narrador conhece o Bento, que é funcionário do tio Emílio, e eles ficam amigos. O Bento ele é convidado para o arraial para ser apresentado à prima do narrador, filha do tio Emílio, chamada Maria Irma. Mas o Bento ele prefere não ir. Quando o Bento a conhece, dias depois, ela já está casada com um cara chamado Alexandre, e o Bento se casa com a Bilica. Na hora do jantar, desse dia em que Maria Irma e Bento se conhecem, o narrador está presente e ele nota que a prima olha para ele de um jeito diferente. O narrador ele se recorda de algo citado anteriormente por Tertuliano Tropeiro, que dizia que se deve ter cuidado com as mulheres. Por isso, ele prefere se acostar nesse dia. O narrador decide ir pescar com o Bento num certo dia, e durante a pescaria o Bento conta para ele que ele teve um caso com a Maria Irma. O marido da Maria Irma, Alexandre, estava escondido atrás de uma moita, escuta toda a história e assassina o Bento. O narrador não sabe o que fazer. Ele resolve ir para a casa do tio Emílio, que pede ao subdelegado que busque pelo assassino. Não para matá-lo, e sim para protegê-lo. O narrador se apaixona por Maria Irma. Nota que ela se enfeita muito mais na chegada de outros homens do que para seu marido. Ele descobre que um rapaz que veio visitá-la chamava-se Ramiro e tinha uma namorada. Ele então decide fazer uma declaração para a prima, só que ela diz não acreditar. O narrador insiste com argumentos infantis, em vão. Após muitas tentativas e inúmeras rejeições, o protagonista, o narrador, decide ir embora. A prima, Maria Irma, insiste que ele fique e lhe apresenta Armanda, que é a namorada de Ramiro. Mesmo assim, o narrador se vai embora a 3 barras, onde ele não consegue esquecer Maria Irma e retorna logo após a eleição de tio Emílio, que lhe manda uma carta requerendo seu retorno. O narrador então retorna e se enamora de Armanda. Logo após eles se casam, ainda antes do casamento de Maria Irma e Ramiro. Os temas do conto são a saga política no interior, representada pelo tio Emílio, embora essa temática apareça pouco na história. Tem a honra sertaneja, que é representada pela situação do Bento Porfírio, né? O Alexandre, que se sente traído, e ele assassina o Bento Porfírio. Também tem os caprichos do destino, que são representados pelo casamento da Armanda com o narrador, por exemplo. E as tramas de amor presentes na história, de amor e rejeição, como no caso da Maria Irma, que só dá pé na bunda do narrador. Esses são resgatados no conto por Guimarães. O universo e características de Guimarães Rosa presentes no conto. No conto Minha Gente, observa-se a presença de algumas características descritas a seguir, como por exemplo o regionalismo. A principal e mais latente característica do estilo de Guimarães Rosa é que se destaca por transcrever as falas dos sertanejos, homens do sertão. É importante destacar que ele não as cria, né, como ele mesmo notifica, ele apenas transcreve as expressões e regionalismos que seus personagens falam, e para dar ainda mais ênfase e demarcar mais fortemente essa característica, ele utiliza a oralidade escrita, reproduzindo mais fielmente a realidade da história. Como por exemplo, nesse exemplo a seguir, que ele usa uma expressão característica do sertão, que é quem fala muito dá bom dia a cavalo. Além dessa característica, Guimarães cria um universo bastante peculiar, pois por mais que transcreva os regionalismos, os contos não se restringem a apenas reflexões regionais, eles não estão limitados ao sertão, e a respeito também da vida simples dos sertanejos, mas sim elas podem ser aplicadas em inúmeros contextos diferentes, o que lhes confere a característica de universais, nomeando, portanto, a característica regionalista típica do Guimarães Rosa, que é o regionalismo universal. No estilo de Rosa também está presente a descrição da fauna e da flora das regiões onde se passam os contos, com muita precisão, o que impressiona os leitores.
pois assemelha-se a uma descrição perfeita da geografia local, que é algo pouco usual entre os autores e muito interessante. Como, por exemplo, nesse seguinte trecho do conto Minha Gente. O carrego saindo da poeira é um rego fino e reto, dilatado, há e ali em poços escuros quase redondos, com um mato clássico a orlar-lhe as margens de cá e de lá. De longe, do alto do ponto onde cavamos chão, procurando minhocas para a isca, víamos águas e as frondes justinho como um ramal de grimpa de jabuticabeira, com frutas maduras enfiadas em série comprida. Pode-se observar também uma característica ímpar que diferencia Guimarães Rosa dos outros autores: o pontilhismo. É uma técnica de escrita na qual ele utiliza frases curtas e nominais, que em conjunto garantem um sentido completo para o texto e conto. Um exemplo da técnica pontilhista é: uma porteira, mais porteira, os currais, vultos de vacas debandando, a varanda grande, luzes, chegamos a pear. Então, eu tinha falado anteriormente no Burrinho Pedrez que o significado do nome dos personagens tem tudo a ver com a sua característica ou uma coisa que vai acontecer no enredo. E nesse caso do conto Minha Gente, a gente tem um personagem muito interessante que é a Maria Irma. E a segunda parte do seu nome, vocês já devem ter percebido, que o Irma quer dizer, remete à irmã, que por sua vez remete à relação incestuosa que era desejada pelo narrador em relação à sua prima, Maria Irma. Essa do maniqueísmo. O maniqueísmo não está definido, ele não está explicitado na obra. Entretanto, é possível ver um viés maniqueísta na hora que o Alexandre mata o Bento, buscando uma compensação pelo fato do Bento ter tido relações com a Maria Irma, que é a esposa do Alexandre. Então, o Bento é retratado como o mal por ter feito uma coisa depravada. Presença do universo mítico. De fato, há um universo mítico nos contos de Rosa. As narrativas do livro são pequenas obras-primas que focalizam a vida e costumes de personagens insólitas do sertão de Minas. Essas não são personagens comuns, urbanas, mas sim personagens que protagonizam experiências que transcendem o senso comum. Por essa razão, abrem-se portas para o universo mítico metafísico, que é um tema recorrente na obra do autor. Sendo assim, ele pode ser chamado de um escritor filosófico. Guimarães irá fazer no plano temático dessas narrativas uma investigação da relação do homem com o mundo a seu redor, trabalhando os temas universais, como bem e mal. Por conta dessa investigação é que o livro tem uma simbologia muito forte. Simbologia essa carregada de mitologias, símbolos e mitos de culturas ancestrais, o que exige do leitor uma cultura vasta. Além disso, a forma com que Guimarães trata esses temas universais em suas histórias garante que, embora se passem no sertão e tenham características locais e regionais, elas ganham sentido universal, como eu já mencionei antes, é chamado de essa literatura de regionalismo universal. As personagens de Sagarana são simples e vivem situações de conflito, de superação e conversão. Ao longo do enredo, desenrolam-se problemas que fazem as personagens lidarem com situações que extrapolam o limite do real. Daí, a possibilidade de interpretarmos tais histórias como parábolas e alegorias. Nesse sentido é que se pode entender a temática de contos como, por exemplo, a esperteza de Maria Irma no conto Minha Gente. Sobre a redenção e transformação dos personagens, a principal transformação que se observa, e praticamente a única, é a do narrador. O protagonista, ele inicialmente é apaixonado pela Maria Irma, só que depois de tantas rejeições, o coração dele acaba se conformando e isso se vê como depois ele se apaixona pela Armanda, só que isso é mais um modo de se conformar com a sua situação de impossibilidade perante o seu amor pela Maria Irma. A relação entre os contos que pode ser estabelecida é a de quebra de expectativa no destino das personagens. No conto Burrinho Pedrez, o burro é descrito inicialmente como sendo velho e fraco. No desenrolar da história, no entanto, o Sete de Ouros se mostra valente e experiente, tornando-se o herói da história. Em Minha Gente, a quebra está no fato de o narrador se mostrar desinteressado por Armanda, por conta de sua paixão por Maria Irma, sendo que depois ele se conforma e passa a gostar de Armanda por ela estar ao seu alcance e ela ser sua única opção. Então é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido a nossa videoaula. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!